Olá, você que me assiste nesse momento, meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo, seja bem-vinda mais uma vez ao nosso encontro. Fumacê na esplanada dos ministérios do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal. Muito fumacê, cenas patéticas e um comportamento típico de um ditador de república de bananas. Mas o Jair, e daí? O que ele quer nos dizer? Muitos dos comentaristas políticos voltados para a esquerda, aqui nas redes sociais, no Twitter, no Instagram e no YouTube, têm comemorado estes fracassos do presumido presidente da República, este dito Jair. Entretanto, parece-nos que seria recomendável a gente ter um pouco mais de cautela. Não que nós não desejemos que ele seja defenestrado, ou que cada vez mais se embarace nas suas próprias, como se diz, pataquadas, nas suas próprias encenações, mas é preciso que a gente pense que estão em jogo muitas forças que, apesar de tudo o que o Jair faz, ele ainda mantém-se no poder. Porque, a essa altura, se estivéssemos realmente num regime efetivamente republicano, não tenha dúvida, você, meu amigo, você, minha amiga, que o Jair já teria saído do cargo, se não por uma ação legislativa, por uma ação dos meios da justiça, pelo menos por uma questão de compostura pessoal, de honradez pessoal. Mas vemos que ele persevera. Essa percepção que trago aqui agora para vocês não parece ser isolada. Pensamento semelhante nós vamos encontrar no artigo publicado na Folha de São Paulo, no dia de hoje, por uma colunista. Vamos ver esse artigo. O que é que ele nos diz? Em um artigo publicado na Folha de São Paulo, Marilis Pereira Jorge, ela diz esta frase para abrir o seu artigo, muito bom, por sinal: golpe pelas beiradas. Enquanto Bolsonaro brinca de marcha-soldado, a democracia vai sendo corroída. No seu comentário, diz Marilis, enquanto Jair Bolsonaro brinca de marcha-soldado e desmoraliza as Forças Armadas, a democracia no Brasil vai sendo corroída pelas beiradas. Isto nos explica muito bem o que está em jogo. Jair faz o cenário, ele monta o cenário, ele executa um cenário. Entretanto, enquanto isso, a democracia, mas principalmente as instituições republicanas, as Forças Armadas em questão, vão se diluindo em termos de credibilidade. Na continuidade do seu artigo, Marilis nos diz: pior do que colocar tanques na rua, numa tentativa de intimidação, é o discurso da defesa da democracia usado por Bolsonaro para miná-la diariamente. Aqui, a articulista está indicando sempre para nós como o Bolsonaro, com seus mentidos e desmentidos, prega algo com a qual ele maneja agindo em contrário. Ao falar sobre democracia, Bolsonaro a ataca, mina consistentemente,
diariamente no que temos chamado de a sua guerrilha contra a democracia, mas, sobretudo, contra a República. E a Marilis termina o seu artigo dizendo: tanque nas ruas é só cortina de fumaça, literalmente. Nós concordamos com ela. Literalmente, esses tanques de fumaça, ou esses tanques que foram para as ruas na esplanada dos ministérios em Brasília, foram a cortina de fumaça levantada para minar a República, minar as instituições e Bolsonaro demonstrar, por alguma forma, de que ele tem garantes que o sustentam no poder, embora no momento ele demonstre bastante fragilidade nas suas articulações. Igual opinião tem Bob Fernandes, outro excelente articulista, em seus comentários no canal de mesmo nome. Bob Fernandes, ele traz para nós essa noção de que toda esta encenação de péssimo gosto, esta encenação patética que foi realizada na esplanada dos ministérios, justamente no dia da votação pelo Congresso da PEC que reinstituiria o voto impresso, o chamado voto auditável, teve um propósito, e é um propósito de natureza simbólica, é algo que é dito por entrelinhas para nós. Uma demonstração de poder? Talvez, mas talvez muito mais uma demonstração de que existem setores importantes do Exército, e temos repetido, provavelmente não todos, que aderem às ideias do Jair. Vamos pensar que o Exército brasileiro sempre se viu tutoriando a vida nacional. Repetimos que isso é de uma natureza histórica. O Exército brasileiro, as Forças Armadas de uma forma geral, elas sempre estiveram ao lado dos pensamentos de elite, de forças que buscam controlar o fluxo da vida do país. Diferente de exércitos como, por exemplo, dos Estados Unidos, que se ocupam basicamente da defesa institucional ou das instituições e, claro, também do país, das suas riquezas, da sua população, da sua segurança, o Exército Brasileiro, infelizmente, ao longo de sua história e da história do Brasil, tem demonstrado propensões golpistas, interrompendo por largos períodos o processo democrático. E, a partir de Deodoro, sabemos que essas intervenções têm estabelecido regimes de exceção em nosso país. Portanto, parece que Bolsonaro, ao fazer esta cortina de fumaça, este fumacê, numa demonstração de força, sim, patética, sim, até mesmo ridícula, ele está nos dizendo outras coisas, ele não está fazendo isso de forma tresloucada. Por isso que parece que, às vezes, esse entusiasmo que certos companheiros, comentaristas das esquerdas ou com inclinações à esquerda trazem de forma enfática, já prevendo queda, falência, derrota do dito Jair, nos parece pouco calculada. Precisamos ter ainda uma análise da decorrência dos fatos, do jogo que está se estabelecendo lá em Brasília entre as grandes forças, o Exército, o Congresso e agora um terceiro jogador ou player, que é o Supremo Tribunal Federal. Vejamos, durante basicamente 2 anos e 7, 8 meses, o Jair lançou as mais diversas diatribes dentro do cenário nacional. Desde o dia em que ele assumiu, em 1º de janeiro de 2019, até hoje, não houve um só dia em que ele pudesse representar para a nação, para os seus comandados, para os seus ministros, para a população em geral, qualquer referência de estabilidade, qualquer referência de
organicidade de um governo que realmente governa para o seu povo. Não nos enganemos, claro, de que o Jair está fazendo um jogo bastante interessante para as elites econômicas, para o capital financeiro. E é justamente este jogo que ele realiza, enquanto lança cortina de fumaça para suscitar discussões, medos, apavoramentos na população, naqueles que analisam seu comportamento e suas palavras, por detrás dele, um movimento do seu ministério entreguista, do seu ministério elitista, deste ministério que favorece as camadas mais favorecidas de sempre, continua operando, fazendo a venda dos bens públicos brasileiros. O ministro da Educação recentemente disse que a universidade tem que ser elitista mesmo, num país que, até 4, 5 anos atrás, procurava levar a universidade para todos. Então, como nós podemos confiar em instituições como o Supremo Tribunal Federal, que durante 2 anos e 8 meses tolerou isto que o Jair tem trazido para nós ao longo do tempo? Naturalmente que não podemos confiar no Exército, na Aeronáutica, na Marinha ou nas Forças Armadas como um todo, porque, muitas vezes, as ofensas institucionais que o Jair faz no Brasil têm o silêncio, o consentimento daquela parte que poderia ser contrária a esses procedimentos, porque mantém uma certa dignidade institucional e, claro, recebe o apoio daquela outra parte que parece navegar nos ideais nazistóides, fascistoides do Jair. Por outro lado, não podemos acreditar que o Congresso, mesmo votando contra a PEC, seja um Congresso fiel aos propósitos democráticos e republicanos. Primeiro, porque ele tem sérias implicações na corrupção. E segundo, porque os nossos políticos, naturalmente, não merecem qualquer crédito quanto ao seu caráter e à sua palavra. Raros o merecem. Por exemplo, o atual ministro do gabinete do Jair, ele, há algum tempo atrás, era lulista de primeira linha e chamava o Bolsonaro de fascista. Entretanto, agora está ao lado dele e hoje é virtualmente o primeiro-ministro. O próprio Arthur Lira, que senta em cima de quase 130 pedidos de impeachment, dizendo que não é oportuno tal situação, como podemos confiar num Congresso que atende aos devaneios do Jair através do Bolsolão? Enfim, o Jair, que se fez introduzir e se aparelhar na Polícia Federal, em polícias estaduais e, claro, em diversos setores da vida pública brasileira, ele sente um certo conforto até mesmo para fazer esta brincadeira ou esta patotada, essa demonstração de um ditador de republiqueta com os tanques do fumacê no Palácio do Planalto. Mais do que a gente comemorar, é de se preocupar. Porque se estivéssemos realmente num país em que os valores republicanos fossem firmes, inabaláveis, o Jair já teria sido defenestrado. Claro que sim, por uma ou outra forma. E se depois de tudo que ele fez, dos inumeráveis crimes que ele já cometeu e que estão arrolados em diversos tribunais, em diversas instâncias judiciais do país, ele ainda continua fazendo os desmandos que faz, não é para a gente comemorar. Muito pelo contrário. É para se preocupar, porque de trás desta fumaça pode existir muito fogo. E fumacê infernal, hein? E daí, Jair?